Olá, sou o pastor Isaías e hoje nós estaremos dando continuidade a introduções abreviadas. Mas antes vamos aqui recapitular o alfabeto hebraico, começando pelo Aleph, Beit, Gimel, Dalet, o Rei, o Vav, o Zain, o Ret, o Tet, Yud, Kaf, o Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin e Tav. Para darmos continuidade às vogais, falando das vogais abreviadas, vamos recapitular um pouco, e aqui vou deixar no card para vocês verem, a aula sobre as vogais. Né? Vocês assistam essa aula, é muito importante para quem não assistiu essa aula, para a gente dar aqui essa conexão entre essa aula. Né? Falamos sobre a vogal longa, o Rollen, com mater lectionis. Olha aqui o Rollen, nas pontinhas aqui em cima a gente chama de Rollen, e com mater lectionis, ou seja, com essa letra R, tá? Isso nós aprendemos na aula sobre as vogais. E é interessante que nós temos aqui duas formas de representação do O. É uma vogal, né? Ela é contada como vogal, tá? Guarde bem isso, que é interessante. Essa vogal longa, Rollen e com mater lectionis, ela é considerada uma vogal, é contada como vogal. E aqui, né, a representação na transliteração Mo, e aqui como Mem, né, o Rollen e o Re é Mo, e aqui é o Mem, o Vav e o Rollen, ou seja, o Rollen Vav é Mo. Sabendo, tendo esse chapéuzinho, a gente sabe que nós estamos falando de um Rollen Vav, e quando tiver um tracinho em cima e o H, nós estamos aqui dentro da transliteração falando de um Rollen e um Re. Isso nós aprendemos lá quando falamos das vogais longas. Né? Agora, o que nós estaremos aprendendo? Né? Kamatz, Katan e Kamatz. E se vocês observarem, nós temos aqui a representação do Kamatz. E aqui também a representação do Kamatz. Um Kamatz nós vamos pronunciar como O, e o outro Kamatz como A. Mas vocês podem perguntar, mas quando eu vou saber que eu vou pronunciar O ou A? Tá? E aqui diz assim, olha, quando em uma sílaba fechada não acentuada. Então, aqui nós temos essa representação de orlá. Vocês observam que aqui tem, né, essa palavra, o lá, é acentuada. Sendo acentuada, nós vamos pronunciar A. E quando ela é uma sílaba fechada, o que seria uma sílaba fechada? Eu tenho uma consoante, uma vogal, uma consoante, e aqui o shva, que a gente chama de shva, ele não é uma vogal, ele não é contado, ou seja, nós temos aqui por isso que pronunciamos orlá, com a sílaba tônica no lá. Na outra palavra, vaiacom. Observando aqui, novamente, nós temos um vav, né, um patar, um yud, né, um pontinho aqui, nós temos aqui o kamatz, e a acentuação, né, ela está no iá. Então, é vaiá, né, vaiacom. Esse aqui, que inicia, né? Olha, consoante, vogal e consoante que fecha a sílaba, ela
pronunciado, ou nós pronunciamos como O. Então é vaiakom. Aqui, orla. Ok? Vogal breve, kamats katan. Nós ainda estamos falando de uma vogal, e agora especificamente o O, como contado. Vocês lembram que nós falamos sobre os escribas, né? Aqui, abrindo parênteses, sobre os escribas que faziam a contagem das letras, né? Para que não houvesse erro quando fazia-se um manuscrito. Então, eram contadas as letras para ver se ela batia naquilo que ele estava copiando, né? Se realmente a quantidade era a mesma, a cópia era a mesma do original. Então, isso eles faziam, e caso errasse, eles começavam tudo novamente, porque as letras eram contadas. Nesse caso aqui, essa vogal breve, kamats katan, ela é uma vogal que ela é contada. E aí, mais para frente vocês vão entender por que eu estou focando e falando que ela é contada. Vamos agora aqui novamente o O. Nós temos aqui pronúncia O, apesar de termos aqui um kamats. Né? Esse kamats, que nesse caso ele é um kamats katan, porque nós pronunciamos como O. Mam e um kamats pronuncia-se mu. Vamos aqui algumas palavras. Kor-kod. Kor-kod. Lembram que a sílaba tônica está aqui, ó. Kor-kod. O. Pronunciamos O. Por quê? Aqui nós temos uma consoante, uma vogal, uma consoante e o shva que não conta. E então a repartição dessa sílaba está aqui. Então aqui nós pronunciamos O, cor, kod. Kod, né? O acento está nessa segunda palavra. Segunda parte da palavra, né? Orco. Orco. E voltando aqui, né? A tradução para cor, kod, cabeça. Aqui, orco. Orco é seu comprimento. Da mesma forma de que nós aqui observando que a estrutura ela é a mesma, né? E orco é seu comprimento, a tradução. Aqui, orrat. Orrat, né? Orrat. Foi cortado. Da mesma forma, todos aqui ó, com acento. Né? E todas as palavras, né? Que essas palavras, elas aqui têm uma sílaba fechada, né? Quando é um kamats katan, nós temos aqui ó, a sílaba fechada. Consoante, vogal, consoante, shva. Consoante, vogal, consoante e shva. Ok? Continuando, agora nós vamos falar das vogais abreviadas e a família das guturais, as famílias que se pronunciam pela garganta. Nós temos o Re, o Aleph, o Ain e o Re. E o Resh, em algumas vezes, ela também vai se comportar, ela também tem aí, né, comporta as vogais abreviadas. A vogal abreviada agrega à letra o som de uma vogal breve. E assim se facilita a pronúncia. Continuando, só aparecerão nas guturais e terão som de A, E e O. Vamos aqui aos exemplos? Uma vogal abreviada e nós chamamos de rataf patar. Rataf patar. Aqui nós temos um Aleph, né, como exemplo, e sempre nós vamos ter aqui essa meia-lua, que essa meia-lua ela vai representar esta vogal abreviada, ok? Então, rataf patar, vamos ter aqui, olha, um patar com um shva. Então, essa estrutura aqui, olha, essa forma de representação, que aqui vai entrar o que? As guturais, tá? Que a gente já falou aqui, olha, o Re, o A, o Aleph, o Ain, o
re, o resh, né? Então, uma delas vai estar dentro, né, aqui desse quadradinho, e vamos iniciar com o Aleph, com o patar, e aqui é um shibá que a gente chama de Hataf patar. O Ain, o Aleph, ela é essa vírgula aqui, olha, desse lado, focada para o lado esquerdo. Então, quando tiver dentro da transliteração, essa forma de representação, eu estou falando de um Aleph. Quando eu estiver falando de um Ain, vai ser essa mesma vírgula, porém focada para o lado direito. Aqui nós temos a representação dessa meia-lua, que vamos estar falando de uma vogal abreviada, tá? E nesse primeiro caso, essa representação é o A. E é interessante, né? Deixa eu ver aqui, isso está aqui, olha. A vogal abreviada, ela não é vogal e não entra na contagem das sílabas. Lembra que eu disse da importância da gente saber uma vogal breve e uma vogal abreviada? Nesse caso, ela não entra na contagem, certo? Então, é importante saber isso quando se faz, principalmente se passa, né, de um original para o manuscrito, do original para uma cópia. Então, ele não é contado como sílaba. Vamos aos exemplos? Primeira palavra, ani. Ani, olha só, né, a representação, ani. E aqui nós temos, não é contada, então nós temos aqui apenas uma sílaba. Aqui o Aleph não é pronunciado, né? Temos aqui o Hataf patar, que não conta, então nós temos apenas uma sílaba, ani. Segunda palavra, barahi. Barahi, olha só, não é contada, né, essa vogal, então é barahi, mas se pronuncia, mas não é contada. Ou seja, quantas vogais nós temos aqui nesta palavra? Se fosse feita essa pergunta, nós teríamos duas vogais, né, o kamatz, né, e o hirik. Nós não contamos aqui o hataf patar como vogal. A próxima palavra, Adamá. Adamá, que é terra, né? Então, aqui que é de onde veio Adam. Então, Adamá. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Duas vogais, né? Porque aqui não é contado como vogal, tá? Então, aqui temos o kamatz, dois kamatz. Então, é Adamá. Continuando, agora nós temos o Hataf Segol. Da mesma forma como foi explicado anteriormente, aqui nós temos um Aleph, o E com a meia-lua, e vamos aqui as palavras, né? Observando essa primeira palavra, Elohim, que é o nome de Deus. Elohim, Elohim. Quantas vogais nós temos nesta palavra? Duas vogais. Nós temos aqui uma e duas, porém o E, né, que é aqui o Hataf Segol, ele não é contado como vogal. A segunda palavra, Yehezak. Yehezak. Quantas vogais? Né? Nós temos o Segol, Hataf Segol e o Kamatz, aqui é Então nós temos lá, né? Yehezak. Vamos lá agora para a próxima, nós temos duas vogais aqui. E Edom. Edom, temos aqui o Hataf Segol e nós temos aqui o Rolim, Vav, né? Então aqui é uma vogal apenas, ok? A próxima, um Hataf Kamatz, que é pronunciado O, né? Então, vamos lá. Oniá. Oniá. Oniá.
Novamente, duas vogais. Aqui, Cholaim, Cholaim, né? Duas vogais. E aqui, Ani. Observem que também nós temos o mesmo Ani, que agora, nesse momento, não é o nosso objetivo de falar sobre as traduções, né? Sobre, vamos dizer assim, esmiuçar as palavras, né? Para ver a pronúncia, a tradução, mas aqui vocês observam que nós temos o Ani dessa forma, e mais para trás nós falamos de um Ani, aqui olha, com um Aleph, né? Um Ani com Aleph, e aqui é um Oni, né? Oni, ok? Que nós temos também apenas uma vogal. Vamos agora dar uma olhadinha nessa estrutura. Vamos falar de estrutura, né? Os dois conjuntos de palavras estão no mesmo padrão, pois tem os mesmos prefixos. Tá vendo aqui? Olha, eu tenho o prefixo ma, tenho o prefixo ma, e aqui eu tenho um samer, um shva, um vav, um segol e um re. Um ma, né? Um mem, e aqui nós temos um ain, né? Um segol. Então aqui nós temos o c, né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas como estamos no mesmo padrão que aqui existe uma diferença? Né? Porque quando nós falamos de... nós começamos falando sobre as guturais não aceitam, né? Elas não aceitam um shva. Então aqui entra o que a gente chamou aqui de rataf. Olha lá, rataf patar, né? É o rataf patar. Então aqui entra o rataf patar. Aí sim, né? Nós temos uma mesma estrutura, ok? Da mesma forma, nós temos aqui um tab, né? Nós temos aqui um patar, um mem, um shba, um resh, um u, né? E um kof. E aqui, novamente, por que foi colocado aqui um rataf patar? Porque as guturais, elas não aceitam o shva. Então, por isso que ela foi representada dessa forma, ok? Reforçando, as guturais não aceitam shva. De forma, agora, em uma tabela, né, vamos recapitular. Vogal abreviada A e O. E o que nós precisamos lembrar é que essas vogais, elas não são contadas como vogais, apesar de pronunciarmos ali ó, na transliteração, tem essa meia luazinha em cima, justamente para mostrar que nós estamos falando de uma vogal abreviada. Qual que é o nome delas? Rataf patar, rataf patar, rataf segol e rataf kamatz e um kamatz. Aqui é uma vogal breve. Lembrem-se que a vogal breve é contada como vogal, ok? Uma outra tabela, né, agora mais completa, que também nós não vamos entrar muito em detalhes nela nessa introdução, mas aqui já estamos aqui, olha, ampliando o nosso conhecimento. Por exemplo, o A nosso, ele pode ser simples, né? Está aqui o A, quando o Aleph e um Kamatz, né? Então temos aqui a representação, transliteração com mater lectionis, está vendo aqui, olha, nós temos aqui o Kamatz e o Re, isso fala para nós que é uma mater lectionis, né? E essa representação, temos uma vogal breve, o A, né? Vogal simples, que nós chamamos de vogal longa, tá? Não é porque é longa porque nós demoramos para pronunciar, não, é porque ela é chamada de vogal longa e tem essa configuração. Vogal breve também
Tá aqui a representação, né, como patar. Vogal A abreviada, que nós acabamos de aprender, que elas não são contadas como vogais, mas se pronunciam. Né? Exemplos. Mahalatsot. Mahalatsot. Ma-amar. Né? Ma-amar. O E, da mesma forma, nós temos os materleciones, nós temos ela na forma de vogal breve, também nós temos na forma abreviada, simples, né? E aqui é um emet, um ge, ge, né? Continuando, I, O, U. E nós temos aqui a vogal simples, né? Aqui, olha, a representação. Materleciones, vogal breve para o I, vogal abreviada, nós não temos aqui. E exemplo, ivri, né? O hebreu, né? O ivri. Do mesmo modo, temos vogal simples, materleciones, vogal breve, vogal abreviada e um exemplo. Né? O ta-oran, rom, né? Ta-oran, ta-aram, ta-oram e rom. O U, dessa forma, né? O U é shulmu. Então aqui foi um panorama também bem superficial, que não é nesses vídeos, né, que aqui eu estou postando, é apenas para você ter aí te dar assim uma vontade, né, para você dar continuidade, que a gente vai estar se aprofundando, né, dentro desses temas e nos próximos vídeos, né, nesse primeiro nível A, para vocês começarem aí já se familiarizarem com todas as vogais, com as consoantes, né, as representações, pronúncia, enfim. É interessante vocês comentarem, né, se estão gostando, o que vocês queriam ver mais, não? Ou seja, o seu comentário, né, a sua contribuição vai ser tem sido, né, vai ser bom para os próximos vídeos, ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre os substantivos, né, o hebraico, transliteração, pronúncia em português. Adma, terra, país. Zera é uma semente, uma descendência. Tsavá é um exército, né? Tsavá é o exército. Sha'ar é um portão. Alguns nomes próprios. Avraham, um nome conhecidíssimo, né, na Bíblia, né? Adonai, ok? Elohim, Adonai, o Eterno. Avraham, Elohim, Deus. Yaakov, Jacó. E dois verbos. Yatsá, ele saiu, e Shachav, se deitou. Ok? Que Deus te abençoe e que você continue conosco, né, para nos ajudar aqui a publicar mais vídeos sobre este tema. Que Deus te abençoe.